Olá, bom dia a todos os meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais esta aula de geografia, tá bom? É um prazer enorme estar aqui com vocês, mesmo que de maneira separada, né, por conta desta pandemia. Conforme eu já informei, né, lá no grupo, hoje, por motivo de força maior, nossa aula vai ter que ser gravada, mas creio que na próxima semana estaremos juntos, tá bom? A todos o meu abraço, espero que todos estejam bem, tá joia? Queridos, vamos encerrar o módulo 5. Na nossa aula de hoje, nós veremos a questão da demografia e dando tempo, tá? Creio que vai dar, estamos aí com 1 minuto de aula, nós já vamos começar a parte de geografia do Brasil no módulo 6, tá bom? Para a gente correr contra o tempo, estamos atrasados, né? Algumas quintas não tivemos aula e na quinta passada também nós não tivemos. Então, vamos lá. Demografia. Quando nós falamos de demografia, demo vem de povo, né? Então, grafia, a ciência que estuda o povo. Página 186, página 186 do livro 5. Então, demografia, já anota isso aí. Demo vem de povo. Então, tem um democracia. Então, a demografia é a ciência do povo. Democracia, cracia vem de governo, o governo do povo. Tá? E aí eu vou ter a população economicamente ativa e IDH. Essa população economicamente ativa, né, anotem aí, é o que a gente chama de PEA, né? PEA, a PEA. E essa PEA, o que é que compreende a PEA? Uma população entre 15 e 60 anos que está na idade que é propícia para trabalhar. É a população que está rendendo finanças para o meu país, é a população que está economicamente ativa. É óbvio que você pode estar dentro dessa faixa etária, mas não ser da população economicamente ativa, como é o caso de alguns de vocês que não trabalham, ou pessoas que já são aposentadas, né, por motivo de doença, de alguma enfermidade, pessoas que enfermas, que estudam, né, e até mesmo as donas de casa. Quando não é um trabalho remunerado, ela é considerada uma população economicamente inativa, tá joia? Então, está aí o que seria o conceito da população economicamente ativa. Na página 187, você vai ter aí uma tabelinha, né, só para ilustrar o que seriam os setores da economia. Lembrando que nós temos os setores primário, secundário, terciário. Setor primário é aquele que trabalha com agricultura, pecuária e extrativismo. Setor secundário é a construção civil e a transformação da matéria-prima, é a indústria. E no setor terciário nós vamos ter os serviços e os comércios, tá bom? Então esses são os 3 setores da economia. Avançando aí na página 188, nós vamos ter o tópico B falando sobre o desemprego. E você vai ter aí 2 pontos e 3 pontos, e eu quero destacar 2, que é o desemprego estrutural. Nós já comentamos sobre isso em sala de aula, né? O desemprego estrutural, qual é ele? É aquele desemprego que ocorre por conta de uma melhoria da estrutura da empresa. De repente você está lá ocupando um posto de trabalho e agora tem uma máquina que vai fazer o seu serviço e você é demitido por aquilo. Então, quando você tem essa demissão nas empresas por conta da melhoria de infraestrutura, nós chamamos isso de um desemprego estrutural. Exemplo, o aplicativo do banco. Hoje as pessoas não vão mais ao banco, muitas, né? Muitas pessoas não vão mais ao banco para pagar conta, para fazer transação, só vão ao banco para sacar, né? Então, por quê? Porque você tem um banco no celular, o aplicativo do banco, você pode até pedir empréstimos pelo seu aplicativo, entre tantas outras coisas, cancelar a própria conta, verificar a conta, e tudo. Só não dá para sacar dinheiro pelo telefone. Então, o que é que ocorre? Como os bancos não estão tendo mais esta procura de maneira demasiada, alguns bancos estão fechando. Algumas agências bancárias estão fechando e estão concentrando as pessoas em alguma outra agência, né? Pega as pessoas de 3 agências e junta em uma só, porque as pessoas só vão ali para resolver algo mais específico que realmente não dá para resolver via aplicativo, tá joia? Então, isso nós chamamos de desemprego estrutural. E eu tenho desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é aquele que é realmente por uma crise econômica, tá? Eu tenho uma empresa que tem lá 1.000 funcionários, demite esses 1.000 funcionários, esses 1.000 funcionários deixam de comprar nos supermercados, nas farmácias, nas lanchonetes. Como essas lanchonetes, farmácias, supermercados, lojas de roupa diminuiu a vendagem, né? Porque ela perdeu esses 1.000 clientes, então elas também vão demitir alguns dos funcionários dela, algo do tipo. Então, você vai tendo uma cadeia de crise. Então, é um desemprego conjuntural, tá bom? Avançando aí na página 190, nós vamos ter a questão do IDH,
O que é o IDH? Anote isso aí. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse Índice de Desenvolvimento Humano, ele é medido a partir de 3 fatores. Eu vou ter saúde, educação e renda. Esses 3 fatores vão me dizer a qualidade de vida da minha população. E nós também já discutimos sobre isso. É por isso que você tem países que eles são ricos, como é o caso da China, mas não é um país desenvolvido, porque a China não tem um IDH elevado. A Índia nem se fala, né? A Índia tem um IDH considerado baixo. O Brasil ele já está caminhando para um IDH alto. Não é o ideal, não é ideal. O bom seria termos muito alto. Mas se a gente for olhar, nós estamos melhorando em muitos aspectos. Então, quando você tem aí educação como componente do IDH, o que seria o tempo que uma pessoa passa estudando para que ela tenha acesso a uma formação, a graduação, mestrado, doutorado. Você tendo essa educação, você vai ter acesso a uma renda maior. Tendo acesso a uma renda melhor, você vai ter uma qualidade de vida, vai ter uma saúde melhor, vai ter uma expectativa de vida a mais. Porque não é um trabalho braçal, não é um trabalho exposto ao sol. Percebe como esses 3 fatores eles se relacionam? Então, quando você tem esse equilíbrio entre educação, saúde e renda, você vai ter um índice de desenvolvimento humano produtivo, positivo, e isso vai render uns índices ótimos para aquela nação, tá joia? Avançando aí, só dando uma pincelada nos pontos principais, nós vamos chegar na página 193 falando um pouco sobre as moradias, né, aqui no Brasil. E quando nós chegamos na 194, nós vamos ver o gráfico da mortalidade infantil. Percebam que a mortalidade infantil no Brasil ela vem caindo nos últimos anos. É uma questão inegável. Veja que vai estar o quê? Em 29, no ano de 2000, e no ano de 2015 vai estar em mais ou menos 14,5 crianças mortas a cada 1.000 nascidas. Caiu mais da metade. Então, isso representa que o Brasil está melhorando na sua qualidade de vida. Repito, não é o ideal. Se você for pegar a mortalidade infantil de países como Canadá, Noruega, Dinamarca, né, os países da Escandinávia, por exemplo, nós estamos muito aquém. É verdade, não dá para negar, mas estamos melhorando. Por isso que o Brasil é considerado um país em desenvolvimento. Né? Nós estamos buscando chegar a este desenvolvimento. Para você dizer que o país é desenvolvido, repito, não é apenas ter renda do país, não é apenas o PIB que pesa. É o PIB, é o IDH, é o índice de Gini, é a qualidade de vida da população, é a inovação tecnológica que o país tem, são eles fatores. Tá bom? Falando sobre o índice de Gini, o que é o índice de Gini? O índice de Gini é o índice que ele mede a desigualdade social daquela sociedade, que também vem caindo no Brasil nos últimos anos, né? E esse índice de Gini, ele é medido de 0 a 1, de 0,001 a 0,999. Obviamente, se esse índice ele mede a desigualdade social, quanto mais perto de 0, melhor. Por isso que você vê que o índice de Gini no Brasil está caindo. Isso é um resultado positivo. Tá? Isso é um resultado positivo. Até o ano de 2014 nós tivemos essa queda. Em 2004 era de 535, em 2014 era de 494. Repito, existem países muito, muito, muito melhores do que o nosso, mas estamos caminhando. Estamos na busca da redução dessa desigualdade social no Brasil. Quando nós olhamos na página 196, nós vemos aí a questão das moradias, né? Essas moradias, no aspecto urbano, elas revelam um espaço geográfico de uma segregação que é uma separação. Você separa as pessoas na sua cidade a partir da renda que elas têm. Isso é lamentável, né? A prefeitura de Maceió, com todo respeito, caso tenha alguém que trabalhe lá, os pais trabalham lá, ou caso o prefeito esteja vendo isso, não sei, mas é óbvio que você vai ter investimentos muito mais suntuosos, muito mais faraônicos na orla de Maceió, né? Nos bairros da Jatiuca, da Pajuçara, da Ponta Verde. É óbvio que você não pode comparar o espaço geográfico daquela região, né, praiana, da região como um Benedito Bentes da vida. Infelizmente, isso é reflexo de um espaço geográfico que ele, por si só, reproduz esta segregação. Se você pegar um espaço como a Cruz das Almas, que antigamente tinha ali um lixão, antigamente tinha favelas, hoje é um dos bairros que mais cresce em Maceió. Só que a população que morava ali não acompanhou esta mudança.
E o que é que aconteceu com elas, professor? Foi expulsa. Foi expulsa. Isso revela a segregação espacial que a cidade de Maceió tem. Se você pega ali, por exemplo, a região do Jacintinho, né? Entra na leste-oeste para sair ali na Mangabeiras, parece que você já está em outra cidade. Quando você vai descendo aquele viaduto, esqueci agora, não sei se é viaduto João Lira, você pega a leste-oeste, né, a Frânio Lages e sai, passa ali pela rodoviária, passa o Vale do Reginaldo, né, inclusive, para sair ali já na Mangabeiras, ali próximo a qual é a UNSS daquela região, né, aquela avenida. Quando você passa, que vê aquele monte de prédios, né, muitos dos prédios empresariais, você diz, poxa, eu estou na mesma cidade. Infelizmente, isso é resultado de uma segregação espacial. Está aí no B1, página 197, a questão dos condomínios fechados. Uma prática que está sendo muito difundida por todo o Brasil. Hoje já chega nas cidades médias. As pessoas não têm mais confiança na segurança pública e, por este motivo, elas buscam o quê, professor? Elas buscam morar nesses enclaves, nesses locais fechados dentro da cidade. Elas têm a ideia de que, erguendo muros ao redor das suas casas, né, fazendo esses condomínios fechados, elas vão poder viver mais seguras. E isso é ruim. Isso é ruim. Isso revela uma falta de organização do Estado. E as pessoas, elas buscam fazer isso. Isso reforça ainda mais uma segregação espacial. Tá? Isso reforça. No B.2, na página 198, nós vamos ter aí a questão dos cortiços e favelas. Um outro tema também que mereceria muito diálogo entre nós, para que nós pudéssemos compreender, né, não sei se existe essa palavra, lastimidade, né, para dizer que é algo lástimo, né? Como é trágico, como é ruim nós vermos esse espaço de cortiços, de favelas que ainda existem e também cada vez mais presentes nas cidades brasileiras. Você pega cidades que eram médias, de pequeno porte, como o Arapiraca da vida, no decorrer que a cidade vai crescendo, vai surgindo os condomínios fechados e também vai surgindo as favelas, vai surgindo os cortiços. As casas que não têm saneamento básico, que não tem iluminação na via pública, que não tem, às vezes, calçamento, que tem esgoto a céu aberto, que você não tem uma escola pública de qualidade para aquela população ali, uma região que, às vezes, é abandonada pelo governo local, e não levar uma praça, não levar uma área de lazer, não levar algo que movimente aquele espaço e gere uma qualidade de vida, um bem-estar para aquela população. Então, nós encontramos muito isso nos cortiços e nas favelas das cidades brasileiros. Tá bom? Na página 200, nós vamos ter aí a questão da composição étnica da população brasileira. Nós sabemos que a população brasileira vai ser composta por 3 grandes etnias, né? Lembrando que hoje existe muito debate, depois vocês podem até consultar o professor Marcos, né? Aos poucos vai se deixando cada vez mais de utilizar o termo raça, né? Para utilizarmos esse termo de etnia, que etnia se refere a costumes, a cultura, as práticas sociais de um povo. Então, o Brasil vai ser formado por 3 grandes etnias. Os nativos, né, que comumente chamamos de indígenas, indígenas por conta da confusão que o Cristóvão Colombo fez, creio que todo mundo sabe dessa história, né? Cristóvão Colombo, quando chegou aqui, achou que estava nas Índias, então os povos das Índias eram os índios, então ficou os índios e até hoje. Mas, na verdade, o termo correto é nativos. Então, você vai ter os povos nativos, você tem os povos brancos, principalmente os brancos europeus, né, os brancos portugueses que vêm para cá nos colonizar, e você vai ter também os povos negros, que foram trazidos da África para também realizar o povoamento aqui do Brasil, a exploração do nosso território para a coroa portuguesa. E esses 3 povos juntos vão ser os principais. É óbvio que nós temos outros povos muito importantes da nossa cultura, como é o caso dos alemães, que povoaram ali a região sul do Brasil, os italianos, que também vieram em massa, os próprios espanhóis e portugueses, após a independência do Brasil, tivemos uma grande leva desses povos vindo para cá, e mais agora no século XX tivemos os japoneses, né? Por exemplo, o Brasil, ele tem 7 milhões de libaneses ou descendentes de libaneses, inclusive o nosso
ex-presidente Michel Temer. Michel Temer é um descendente de libanês. E no Líbano, a população libanesa é de 6,8 milhões de pessoas. Olha que interessante, o Brasil tem mais libaneses e descendentes de libaneses do que o próprio Líbano. Chega a ser cômico, né? O Brasil ele vai ter uma das maiores comunidades alemães fora da Alemanha, uma das maiores comunidades japonesas fora do Japão, tá? Entre tantas e tantas outras etnias, entre tantos outros povos e nações que vêm para o Brasil, trazem a sua cultura, e que venhamos e convenhamos, o Brasil, de uma certa forma, ele não faz uma exclusão dessa cultura, pelo contrário, nós fazemos a mistura de muitas delas. Por exemplo, a prática do chopp, é uma prática que vem da Alemanha. Esse povo aí que está comendo sushi, né, que diz que aquilo é bom, uma comida japonesa. A questão da própria culinária libanesa também, nós vemos hoje muitas lanchonetes especializadas em culinária libanesa, os povos haitianos que estão vindo para cá mais recentemente no século XXI, o nosso linguajar, né, tá no próprio nome dos nossos estados, como o Ceará é um nome nativo, Caatinga é um nome nativo, os povos potiguares lá do Rio Grande do Norte, nativo, os povos cariocas, o nome Paraná é um nome nativo. Paraná, se eu não estiver enganado, é um rio que parece com o mar, ou Mar Grande, algo do tipo, que os índios chamavam de Paraná, porque o rio Paraná é um rio muito largo, né? Entre tantos e tantos outros nomes aqui do nosso país que vão ter essas origens na língua nativa. Nós vamos ter na nossa culinária coisas vindas, trazidas pelos negros, pelos portugueses, o nosso idioma em si. Então vejam que o Brasil ele vai fazer essa mistura de culturas, né? O Brasil ele não tem uma cultura específica, o Brasil ele tem toda essa miscigenação, tá joia? E aí o módulo ele vai falar para a gente, né, sobre esses povos, e aí não podemos esquecer que nós ainda hoje temos algumas comunidades indígenas no Brasil, né, que devem ter cada vez mais a sua terra bem respeitada, a sua cultura respeitada, suas terras demarcadas, delimitadas, e que essas terras sejam para eles, afinal de contas, né, a cultura europeia trazida pelos portugueses, incorporada por nós, invadiu esse espaço que era deles. E nós vamos ter também no Brasil, é importante lembrar, as nossas comunidades quilombolas. O que são comunidades quilombolas? São comunidades de descendentes de africanos que também guardam a sua cultura. Aqui, mais próximo de nós, se eu não estiver enganado, nós temos a comunidade Muquem, lá na cidade de União dos Palmares, que vai ser uma comunidade quilombola. Nós vamos ter outra lá em Santana do Mundaú, nós vamos ter em Viçosa também, se eu não estiver enganado, Igaci. Enfim, nós temos várias comunidades quilombolas aqui em Alagoas, assim como comunidades indígenas, tá? Não podemos esquecer que a maioria das comunidades indígenas estão lá na região norte do Brasil, né, porque foi para lá que os nossos índios fugiram. Quando os portugueses vêm invadindo o Brasil pelo litoral, os povos indígenas eles vão fugindo em direção à região norte do Brasil. Tranquilo? Eu vou dar uma pausa agora, certo? Neste vídeo, vou colocar aí depois a parte 2 da nossa aula, quando eu já quero entrar em Geografia do Brasil, do livro 6. Estamos bastante atrasados, tá? Mas assim, você pegando o fio da meada disso aqui que eu falei, dando uma lida no módulo, você vai conseguir entender os textos tranquilamente, tá bom? Então, fica aí, eu vou colocar o link desse vídeo, do próximo vídeo, tá? Da parte 2 da nossa aula, tá bom? Tchau, tchau.